Então, investir em ações longo prazo tem retorno positivo ou negativo? Essa é uma pergunta muito importante antes da gente entrar no assunto de alocar em ações através de ETFs ou alocar em ações através de stock picking, porque será que faz sentido investir em ações? Essa resposta é que sim, mas nem sempre essa resposta foi clara como a gente tem hoje. E essa resposta se tornou clara ao longo das últimas décadas. Se a gente pegar ali até a década de 70, conforme vocês vão ver a década de 80, não se sabia o resultado de se investir em um portfólio diversificado de ações. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu tenho ações como a Monster, né? Inclusive estou aqui ó, com um energético da Monster. As ações da Monster foram as ações lá nos Estados Unidos que individualmente trouxeram a maior performance nos últimos 30 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia da magnitude do retorno das ações da Monster, deixa eu abrir aqui. Eu abrir aqui que vai ficar melhor do que eu fazer a conta. Inclusive tem vídeo aqui do canal, tá? Vídeo aqui no canal falando só sobre as ações da Monster. Mas eu vou pegar dos anos 2000 pra cá, né? O que você estava fazendo nos anos 2000? Não tem tanto tempo assim, além de estar escutando Linkin Park, né? O que você estava fazendo? As ações se multiplicaram por aproximadamente 1000 vezes de 2001 pra cá, né? 1025 vezes, mais ou menos. Silvino, eu tava nascendo, né? Eu esqueço que as pessoas dos anos 2000 já têm 25 anos. Mas se a gente for pegar, não precisa nem ir tão longe, né? Deixa eu pegar aqui mais ou menos um prazo mais curto ainda. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, de 2004 para cá, as ações da Monster multiplicaram o capital investido, para quem não tá vendo aqui, por aproximadamente 1000 vezes, né? 1500 vezes. A magnitude disso você investiu lá 10 mil dólares, teria virado 1.500 vezes 15 bilhões de dólares. Essa a magnitude de retorno de uma ação que multiplica o seu capital por um valor extremamente expressivo, como é o caso da Monster. A Monster tem uma história peculiar, ela era uma empresa que não estava indo tão bem, era uma empresa que fazia sucos, na verdade, e aí quando o modelo da Red Bull começou a dar muito certo lá na Europa, a Red Bull é da Áustria, quando o modelo da Red Bull começou a dar muito certo, eles pivotaram o modelo de negócio para energético. E aí deu super certo e a empresa entregou esse retorno estratosférico. Mas ao mesmo tempo que a gente tem ações que trazem esse tipo de retorno, a gente tem ações como as ações da Oi, que trouxeram um retorno aí de praticamente menos 100% do capital investido, né? Então, de um lado, você tem ações que multiplicaram por 1.000, 1.500, 10 mil vezes o capital investido, e do outro lado, a gente tem ações com menos 100% de retorno. Agora, você imagina em 1900, 1950, sem essa análise de dados tão robusta e as pessoas vendo em curtos espaços de tempo algumas ações se valorizando muito, outras ações se valorizando pouco, não tinha como saber se investir em ações por longo prazo era uma boa ideia. Porque algumas ações iam para zero, outras ações iam se valorizar muito, mas será que no agregado esse retorno seria positivo? Então a gente precisa entender um pouco da história por trás dos investimentos em ações. Então, a primeira bolsa do mundo foi em Amsterdã, em 1602, na Holanda. A Companhia Holandesa das Índias Orientais cria ações negociáveis. E as ações, elas eram, na verdade, participações das embarcações que existiam. Então, a primeira bolsa foi na ponte sobre o rio Amstel, e as pessoas ficavam ali negociando o preço dos ativos. Os investidores compravam pedacinhos de navios que iam à Ásia. E nessa época, né, foi o mesmo ano que Galileu começou a usar o telescópio. Então a Bolsa de Valores ela é tão antiga quanto o próprio entendimento o começo do entendimento do nosso universo, certo? Então antes você comprava um navio inteiro, só que agora você não precisa comprar um navio inteiro. Você consegue comprar um 10 avos, um 100 avos, um 1000 avos dele. Inclusive, para quem gosta desse tipo de coisa, você pode comprar uma ação,
tá? Da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Custa $2.400. Inclusive, esse site ele é bem legal, já comprei bastante coisa, já comprei ações antigas, já comprei... Eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, né? Se você não me segue, entra lá, @fabio.holder. Tem vários colecionáveis de ações, né? Tem ações antigas. Então, ó, você pode comprar. Essa daqui, no caso, é bem cara, né? Porque o negócio tem, sei lá, 500 anos, provavelmente. Mas era isso daqui, ó, a ação. Tá aqui bonitinho, num certificado, pipipi, popopó. $2.400 você pode comprar aí como uma relíquia. Mas tem várias outras ações que são legais, ó. Eu comprei essa daqui, essa da Standard Oil, que era a empresa do Rockefeller, ó, $48. Aí você pede pra alguém, algum amigo seu que esteja lá nos Estados Unidos vindo trazer. Tem uns packs que você compra $70, aí vem 15 ações diferentes. Então tem várias legais, ó. Tem da Disney, mas aqui essas aqui já é de verdade, né? Normalmente as mais antigas elas têm só um valor simbólico. Você vai garimpando aqui, eu comprei uma da Atari, comprei uma da Disney, e tem umas outras coisas legais aqui também, sem ser ações, né? Tem sininho lá da New York Stock Exchange. Vamos ver aqui o que tem daqui. E eles vão mudando, obviamente, né? Ó, um Rubik's Cube do Warren Buffett. O release do report anual da Marvel. A Marvel foi comprada pela Disney, mas em 1991 era uma empresa. Tem umas coisas bem caras, né? Como isso daqui, que era o anúncio do trading floor, do valor de uma determinada ação lá da New York Stock Exchange. Então tem um monte de coisa aí que pode ser interessante para você decorar a sua casa. Mas, voltando ao assunto da nossa live, Paulo falou: a sensação de ser dono de parte de uma empresa me deixa menos propenso a vender, sem falar de receber os proventos de cada empresa individualmente, incluindo bonificação, juros, dividendos, etc. A gente vai abordar isso, tá? E bom, pois bem, em 1900, né, o pai da matemática financeira, Louis Bachelier, ele criou uma tese em Sorbonne que chamou Teoria da Especulação, tá? Todos esses fatos históricos aqui, eles são embasados em papers famosos que foram divulgados na época, beleza? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o preço das ações, ele seguia um movimento browniano. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele percebeu que o preço das ações se comportava de forma aleatória. E principalmente de um dia para o outro, de semanas para outras semanas. E só nos anos 2000, o professor Jeremy Siegel retratou isso no livro dele, Investir em Ações no Longo Prazo, que para períodos de até 3 anos, as ações se comportam de forma aleatória. Então, por isso que trade não funciona. Porque em períodos de 3 anos a bolsa funciona exatamente igual um tigrinho, exatamente igual um cassino, uma roleta. As ações elas andam de forma aleatória, não existe um padrão. A gente só consegue ver o padrão e a tendência de retorno de longo prazo em períodos superiores a 3 anos. Por isso que day trade, todo mundo perde dinheiro com day trade, porque vai pagando comissão, os movimentos são aleatórios e o dinheiro vai indo para zero. Então, lá em 1900, começou-se a tentar entender como que as ações se comportavam. Então, o Louis Bachelier, ele chegou à conclusão de que o retorno esperado era zero, que não dava para prever o retorno das ações, porque elas se comportavam de forma aleatória, só que nesse momento ele estava analisando curtos espaços de tempo de retorno. Lembre-se, em 1900 a gente não tinha energia, tá? Na maioria dos países. Se eu não me engano, Thomas Edison é de 1880, alguma coisa do tipo. Foi começo... Foi ali mais ou menos, né? Final do século XIX. Ó, pra vocês terem uma ideia. A primeira demonstração pública de iluminação elétrica no Brasil foi em 1879. Então, assim, mal tinha energia elétrica nessa época, mas tudo bem, né? O Louis Bachelier estava lá tentando entender como que o movimento das ações
ele se comportava. Para você ter ideia, o Einstein, ele explicou movimentos brownianos no mesmo ano. Então, a gente está falando de 1900. Eu sempre gosto de contextualizar isso, e é muito importante quando a gente está lendo livros, eu sempre falo isso para vocês. Quando você estiver lendo livros sobre investimentos mais antigos, o Investidor Inteligente, por exemplo, do Benjamin Graham, é um livro que foi escrito, a primeira versão dele, se eu não me engano, é de 1940 e alguma coisa. Então, é importante entender o contexto. Esses caras, nessa época, não tinham nem ideia se segurar ações por longo prazo traria um retorno positivo. É exatamente por isso que você pega os livros do Benjamin Graham, os investidores mais antigos, eles buscavam muito essa questão de assimetria. O começo da história do Buffett era comprar ações por um valor muito menor do que o valor patrimonial e esperar a empresa ser liquidada, porque o entendimento naquela época é que você só conseguia extrair retorno comprando ações por um valor menor do que ela valia e ganhando com essa arbitragem. Não se tinha ainda essa ideia, tudo bem que Buffett é bem depois disso, né? Buffett é lá para 50, 60 e tudo mais, mas ainda assim não se sabia se o retorno das ações teria um retorno, se carregar ações teria um retorno positivo. Por isso que os investidores mais antigos ficam muito presos nessa lógica de arbitragem, né? Que até naquela época a gente tinha uma ineficiência muito maior. Hoje a gente não tem nem mais espaço para isso. Então, em 1952, Harry Markowitz, ele criou a teoria moderna do portfólio. Então, a teoria moderna do portfólio basicamente mostra que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, que ações de setores diferentes possuem correlações distintas, essas correlações diferentes fazem a volatilidade da carteira diminuir, e conforme você consegue, dentro de uma lógica de portfólio eficiente, não vou entrar nessa parte teórica aqui, mas você consegue ajustar o risco da sua carteira, a volatilidade e o retorno. Então, o que ele chegou à conclusão é que você ter mais risco, você tem um retorno maior esperado. E nesse caso, ele tratava sobre carteiras específicas. Então, composições de carteiras específicas, como que você conseguiria brincar com essa questão de ter mais ações, menos ações, ações com maior correlação, com menor correlação, para você chegar em um portfólio equilibrado. Mas ele não tratava do mercado como um todo ainda na época. Então, o que Markowitz fez na década de 50 foi entender essa dinâmica de volatilidade, de risco, expectativa de retorno, mas ainda não tinha uma conclusão clara sobre qual que seria o resultado final, se seria positivo ou não. Em 1953, descobriram o DNA, para você ter ideia. Investidor Inteligente, 1949, né? Então, as pessoas leem o livro lá de 1949 com o entendimento que existia naquela época e querem tentar aplicar hoje, né? E não dá certo isso. Para vocês terem uma ideia, para contextualizar, isso aqui era o Arpoador no Rio de Janeiro em 1950. O Rio de Janeiro devia ser a melhor ação. Devia ser a melhor cidade do mundo, né? Na década de 50, começo da década de 60, a gente também tinha Brasília sendo construída. Então, a gente está falando de muitos anos atrás, né? Em 1953, então um ano depois, o Maurice Kendall, ele começou a analisar os preços semanais das ações de algumas commodities que eram negociadas em bolsa e percebeu a mesma coisa, que existia um passeio aleatório e não tinha como a gente prever o futuro das ações porque elas não seguiam um padrão, elas seguiam uma distribuição aleatória. E que basicamente não tinha uma autocorrelação. Exatamente por isso que a análise técnica não funciona. Porque os movimentos são aleatórios. Você consegue identificar padrões depois que os movimentos aconteceram, mas você não consegue, a partir de um determinado padrão, ver para onde as ações vão no futuro. Um livro que é muito bom, muito legal e divertido de ler, que trata sobre isso, chama A Random Walk Down Wall Street. A gente já tem essa versão traduzida. Eu não li a versão traduzida, eu tenho até uma aqui que eu ganhei de presente, que chama Um Passeio Aleatório por Wall Street. Fica aí a recomendação para você ler. É um livro muito legal que fala sobre isso. Então, ainda sem falar de retorno positivo no longo prazo, ele percebeu novamente, evidenciou que as ações se comportavam de forma aleatória. Então, o Maurice Kendall, ele provou que tentar adivinhar a bolsa é a mesma coisa que jogar caro coroa ou ir no cassino, ou qualquer coisa do tipo. Em 1953, a gente teve a primeira usina nuclear comercial na antiga União Soviética. Gabriel falou, comecei através de ETFs uns 3 anos,
só com ETFs, e esse ano comecei a adicionar algumas ações que considero boas demais para ficar de fora. Boa. Em 1958, a gente teve James Tobin com o Teorema da Separação, ou seja, ele percebeu que todo mundo segurava ativos livres de risco, que eram títulos públicos, e uma parte no mercado financeiro. E isso gerava uma implicação teórica ainda de que o mercado teria que pagar mais do que os títulos públicos, porque tinha mais risco, tinha mais incerteza, porque senão as pessoas deveriam segurar somente títulos públicos. Então, essa foi a primeira pista teórica do prêmio de risco. Então, ele começou a perceber e ter essa ideia, que hoje é uma ideia bastante clara, de que se eu tenho um ativo mais arriscado, eu tenho que ter uma expectativa de retorno maior. Inerentemente, isso é inerente a esse ativo. E segundo as próprias palavras dele, todo mundo quer um pedaço de pizza, da pizza arriscada. Em 1958, a NASA foi criada. Em 1964, a gente teve o principal estudo que trouxe uma percepção teórica, tá? Ainda, teórica, não através de tratamento de dados, porque vamos lá, em 1964 não existia computador direito. Não tinha como você tratar os dados históricos. Como é que você tratava os dados históricos na mão de 100 anos, 50 anos de ações, né? Isso foi o que aconteceu na década de 70. Mas em 1964, o William Sharpe, ele teorizou sobre o que seria um retorno teórico de uma carteira de ações, que ele chegou no modelo que a gente chama de CAPM, Capital Asset Pricing Model. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre isso. Essa fórmula aí que parece ser complicada, ela nada mais diz do que ER, ou seja, Expected Return, né, o retorno esperado de uma carteira de investimentos, é igual ao retorno da renda fixa, o retorno livre de risco, mais um beta, que é o nível de risco dessa carteira, vezes o prêmio de risco da renda variável frente à renda fixa. Ou seja, se a renda variável ela rende 6% a mais do que a renda fixa, que é o que a gente tem de evidência ao ano, toda vez que eu invisto em renda variável, eu tenho um retorno esperado do quê? Da renda fixa mais 6% ao ano. Então, por exemplo, se eu tenho um título público norte-americano hoje pagando 5% ao ano, um título para daqui 30, 40 anos, o retorno esperado do S&P 500 vai ser 11% ao ano, 12% ao ano. Vai ser mais ou menos 6% a mais do que um título público. Ah, beleza, mas eu tenho uma carteira mais arriscada. Eu tenho uma carteira que ela tem 1,5 vezes mais risco do que o índice. Ou seja, o beta dela é de 1,5. A carteira é 50% mais arriscada que o índice. Então, o meu retorno vai ser de 5%, desculpa, que é o da renda fixa, mais 6% vezes 1,5, que vai dar 9. Então, 9 mais 5, 14%. Ah, eu tenho uma carteira de ações que ela é menos arriscada que o índice. Então, vai ser o retorno da renda fixa mais o retorno o prêmio de risco do índice, vezes um risco maior ou um risco menor, tá? Mas não quero complicar até esse primeiro momento. Mas o que ele percebeu foi que basicamente tinha isso. O retorno da carteira de ações é o retorno de um ativo livre de risco, proporcionalmente maior quanto for o risco dessa carteira de ações. Então, o índice de mercado tem um retorno esperado maior do que a taxa de juros. Por quê? Porque tem risco sistemático, que a gente chama de beta. Então, Sharpe deu o nome ao prêmio, né? Ações pagam mais porque elas são mais arriscadas. Em 1969, quando o homem pisou a Lua. DJ Gabriel falou, isso nos Estados Unidos. Não, isso em qualquer lugar do mundo, tá? Veja que aqui não tem... A gente não tá falando, até esse momento, não existe nenhum tipo de tratamento de dados. Isso aqui é tudo teoria. Isso aqui não foi feito com base em análises de dados. Foi feito com base em teoria pura. É como se fosse o seguinte, você tem a gravidade, você evidencia a gravidade e você faz uma fórmula matemática que descreva a gravidade. Mas você nunca mediu a gravidade, você só observou. Depois, quando você vai fazer medidas da gravidade, aí você vai chegar nos coeficientes gravitacionais. Então, a fórmula da aceleração do movimento acelerado, por exemplo, o movimento uniformicamente acelerado, ele vai variar se você está na Terra, se você está na Lua, se você está em Marte, porque você está fazendo medidas diferentes. Mas a fórmula é a mesma, a única coisa que vai mudar é a constante. Então, a única coisa que muda do KPM nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, são os parâmetros
que aqui no caso é o prêmio de risco, e quanto que rende a renda fixa. É isso que muda. Mas a fórmula é a mesma, tá? E em 1965, para a gente só contextualizar aqui, não tem nada a ver com a nossa timeline, mas trazendo uma informação, foi quando o Buffett ele comprou a maioria das ações da Berkshire, em 1964. O que o Buffett fez, na época, o que o Buffett fazia? Ele fazia a gestão de vários portfólios, de vários clientes. Lá nos Estados Unidos tem um... É como se ele tivesse um fundo com cada cliente que ele administrava o patrimônio, né? Com cada família. Na verdade, não era um fundo, era uma empresa. Lá nos Estados Unidos isso é fácil de ser feito. E de 1962 até 64, ele ficou comprando ações da Berkshire porque a Berkshire era uma empresa que ia ser liquidada. Ele pagou por volta de $7 por ação, que era o valor que era negociado, e o board da empresa iria fechar o capital da empresa e eles iam liquidar os ativos. E a empresa tinha mais ou menos de patrimônio líquido uns $22 por ação. Então a Berkshire foi meio que um trade do Buffett. Era uma empresa de TA. Então ele foi comprando ação ali perto dos $7, e ele sabia que ia fechar o capital e tal, e daí chegou em um determinado momento, os administradores falaram, não, a gente não vai fechar o capital. Ele falou, ah, não vai? E aí ele começou a comprar loucamente ações da Berkshire até ele ter um percentual relevante, ter indicação no conselho, entrar no conselho, tirar a diretoria, fazer uma reestruturação da empresa, e aí virou o que virou hoje. Ele criou uma holding dentro da Berkshire. Ele até fala que foi a decisão mais imprudente da vida dele fazer isso. Ghost falou assim, você não adiciona um risco país? Sim, né? O que muda aqui é o prêmio de risco. Então, o excesso de retorno da renda variável nos Estados Unidos frente à renda fixa é diferente do adicional de risco quando você está em um outro país. Exatamente por isso, se você pegar historicamente, o Ibovespa trouxe um retorno maior do que o S&P 500. O Ibovespa trouxe, se a gente pegar desde 1960, 64, né? Ele trouxe um retorno em média de 2% a mais ao ano em dólar do que o S&P 500, só que com uma volatilidade grotesca. Então o KPM ele mostra mais ou menos o retorno esperado no nosso eixo vertical em função do tanto de risco que tem na nossa carteira. Um beta igual a 0 significa que eu não tenho renda variável na minha carteira. Né? Na fórmula ali em cima, ó, se o beta é 0, toda a parte da direita da equação vai para 0, porque qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, quando uma carteira só tem renda fixa, você está lá no eixo no 0, e o seu retorno vai ser o retorno da renda fixa. Conforme você for adicionando renda variável, a sua carteira de renda variável, ela vai ter, dependendo do tanto de risco que ela tenha, se ela for o índice de mercado, o beta dela é 1, por definição. É a definição. Se eu tenho a carteira mais arriscada do que o índice, meu beta vai ser 1,5, 2, 2,5, eu vou ter um retorno esperado proporcionalmente maior. Obviamente com um desvio padrão maior também, tá? Mas não se apeguem a isso. O objetivo da live não é esse. Eu só coloquei aqui para quem gosta. E aí, em 1963 até 66, a formalização do KPM ficou famosa com o Sharpe, mas na verdade os estudos foram feitos ali em 63 pelo Trenor, 65 pelo Lintner, 66 pelo Mosse. Então, eles meio que, na época, as pessoas iam descobrindo as coisas juntas. E tem um livro bem legal também que chama A Guerra do Cálculo, que mostra que o Newton ele ficou conhecido por ter sido quem desenvolveu o cálculo matemático, né? Cálculo de limite, integral, derivada e tudo mais. Só que a gente tem evidências históricas de que outras pessoas, outros matemáticos também descobriram isso na mesma época, entre aspas, ou em períodos parecidos, só que não tinha comunicação naquela época, né? Uma comunicação muito evidente. Mas basicamente o KPM teve 4 pais, mas o Sharpe acabou levando ele à autoria, né? E em 1964 foi quando o primeiro mouse de computador foi criado. Em 73, a gente tem o Eugene Fama publicando o estudo da hipótese dos mercados eficientes, que foi o estudo que fez ele ganhar o prêmio Nobel em 2013. Olha que interessante. Ele criou o paper em 73, ganhou o Nobel em 2013 e, obviamente, fez várias outras contribuições ao longo desse período. Mas ele criou a hipótese dos mercados eficientes, onde ele percebeu que os preços refletem todas as informações disponíveis. Porque, veja lá,
Quando eu tenho um movimento se comportando de forma aleatória, quanto mais aleatório é o movimento de uma ação, mais evidência existe de que o mercado está sendo eficiente, porque o universo, ele é aleatório. As coisas que acontecem no universo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Até previsão de tempo, que teoricamente deveria ser uma coisa relativamente simples, a gente não consegue prever. A previsão muda todos os dias, né? Para daqui uma semana, 2, 3. Você consegue prever se vai chover ou não hoje à noite ou amanhã. Mas daqui uma semana você não tem um grau elevado de precisão para hoje. Então, no mercado de ações é exatamente a mesma coisa. Quanto mais aleatório é um padrão, mais evidência a gente tem de que o mercado é eficiente, porque as informações que estão contribuindo para que esse preço se altere, elas estão sendo aleatórias, porque o mundo é aleatório. O livro Mercados Adaptáveis, do Andrew Lo, ele mostra exatamente isso. Ele mostra eficiência desde mercado de peixe até outros tipos de evidências, e ele percebe isso, né? Ele mostra, através dos estudos, que mercados muito eficientes normalmente são muito voláteis. Então, quanto mais volátil é um mercado, mais ele tende a ser eficiente. E é normal, né? Porque se o preço de um ativo não muda em relação a várias coisas que estão acontecendo no mundo, não está tendo tanta eficiência, né? Porque, teoricamente, essas coisas deveriam influenciar. As informações novas deveriam influenciar. Então, quanto menos um ativo oscila, mais ineficiente é a precificação. E existe até Existem lacunas ainda, tá? De conhecimento no mercado financeiro. A gente tem aberrações, por exemplo, de ativos de pouca liquidez, small caps que tem pouca liquidez, que você vê que não tem tanta volatilidade. Você tem uma ineficiência maior na precificação desses ativos. Mas você também, ao mesmo tempo, você está abrindo... Será que é menos eficiente ou você está abrindo mão da eficiência por uma liquidez menor? Né? Você está comprando ineficiência, mas você está recebendo falta de liquidez. Então acaba sendo um trade-off que também reflete um pouco de eficiência de mercado. Então, a partir da década de 70, através dos estudos do Sharpe e tudo mais, evidências de mercado eficientes, o buy and hold em um índice seria, hipoteticamente, pelo que o Gini Fama constatou, a melhor estratégia. Depois, em 1992, ele criou o modelo de 3 fatores. Ele percebeu que carteiras que eram deslocadas para small caps de valor, geravam um excesso de retorno sobre o índice, e até isso foi um questionamento, certo? Por que as small caps de valor têm essa aberração de retorno? Inclusive é o vídeo que vai sair amanhã de manhã aqui no canal, tá? Se inscreve aí pra você não perder. Por que existe essa aberração em small caps de valor? Foi o que ele identificou em 1993. É uma falta de eficiência ou é um tipo diferente de risco? Porque quando você compara as small caps de valor com um índice normal de mercado, um índice neutro, elas trouxeram mais retorno com menos volatilidade. Então, teoricamente, seria uma evidência de ineficiência do mercado. A questão é que, e o que se cria de hipótese sobre isso é que o risco das small caps de valor não é um risco que é medido através de volatilidade, é um risco que é medido através de algum outro fator, né? Como, por exemplo, a falta de liquidez. Então, deixa eu ver se eu acho aqui para recomendar para vocês uma entrevista bem legal do Gini Fama que ele fala sobre esses pontos. Essa daqui, ó. É bem legal, tá? Porque tem um painel da Chicago Booth Review, chama Are Markets Efficient? A gente tem de um lado o Gini Fama e do outro lado o Richard Thaler, né? O Richard Thaler, que é um economista comportamental, que é pró não eficiência de mercado, e o Eugene Fama, que simplesmente é o sensei da eficiência de mercado. E na minha avaliação, nesse debate, fica muito mais claro por que o Eugene Fama tem mais relevância do que o Richard Thaler, né? Porque o que o Richard Thaler faz... E ele tem um livro também, que eu esqueci o nome do livro dele. Misbehaving. Tá ali atrás. Ele traz anedotas, né? Ele mostra, nesse momento o mercado não foi eficiente, nessa ação o mercado não foi eficiente. E o que o Gini Fama coloca, então crie, pelo amor de Deus, uma teoria, uma hipótese ou algo que explique isso. Porque você só evidenciar pontos fora da curva não agrega tanto assim para discussão. Então assistam depois 42 minutos, vale a pena.
Então, o que o Fama postulou lá em 1973, pela primeira vez, foi: pare de caçar tesouros, o mapa já está completo. No sentido de que, se você comprar todas as ações do mercado, o seu retorno vai ser positivo. Então, pela primeira vez na década de 70, percebeu-se que ter uma carteira diversificada vai te trazer um retorno positivo no longo prazo. No caso do Eugene Fama, no extremo, tenha todas as ações, ou seja, um índice de mercado, porque no agregado isso daqui vai trazer um retorno positivo. Mas isso daqui também é evidenciado em carteiras segmentadas. Você não precisa ter necessariamente todas as ações do mercado. Mas se você tiver todas, você vai ter um retorno esperado positivo. Em 74, esses dois pesquisadores, Ibbotson e Sinquefield, eles trouxeram uma análise mais robusta de dados. Agora sim, respondendo a pergunta que o colega colocou aqui no chat, acho que foi o Gabriel, né? Aí sim, com os computadores ficando mais robustos e mais fáceis de serem trabalhados os dados, eles perceberam: opa, peraí. Eles analisaram de 1926 a 1973 o retorno das ações e dos títulos públicos. Eles perceberam que as ações tinham trazido um retorno de 9% ao ano e dos títulos públicos 3% ao ano. Lembrando que 1974 foi quando acabou Bretton Woods. Ou seja, esses retornos aqui já são reais, né, acima da inflação. Não tinha inflação praticamente naquela época por causa do padrão ouro. Mas depois disso, a gente ainda evidencia a mesma coisa, só que a gente tem um retorno maior nominal nas ações, um retorno maior nominal nos títulos públicos. Quando a gente tira a inflação, fica a mesma coisa. Então a gente tem um prêmio de 6% ao ano, no caso do mercado norte-americano, das ações frente à renda fixa. Então foi a primeira vez que se mediu o buy and hold funcionando. É interessante ver isso, porque até o Einstein, ele ficou famoso por causa da teoria da relatividade. Na verdade, não foi nem a teoria, né? Foi a relatividade geral, porque ele criou a teoria de que um corpo no espaço, ele distorcia o tecido de espaço-tempo. Então ele percebeu, cara, um planeta, quando ele existe, a gravidade não é uma força que tá puxando uma coisa, puxando a outra. É simplesmente uma massa, matéria, que está distorcendo a malha do espaço-tempo, que é onde o universo se encontra, e aí essa distorção é como se fosse uma bola de boliche no meio de uma cama elástica, que qualquer coisa que chegue ali perto vai ser atraído ali para aquela massa central. Então ele hipotetizou isso, ele formulou uma fórmula que previa isso, de acordo com o que já se tinha de dado e conhecimento. E aí, como que ele provou? Ele provou alguns anos depois, quando teve um eclipse solar. E aí, o que ele mediu? Ele falou: olha, no eclipse solar, a gente tem a Terra aqui, a gente tem a Lua, o Sol, né, alinhados. Então, Terra, Lua, Sol. E aí ele calculou qual que era a estrela que era para ter exatamente o conglomerado de estrelas que ia ter exatamente atrás do Sol, naquele momento do eclipse. Se a teoria dele tivesse correta, o que ia acontecer? A luz daquelas estrelas que estavam passando, era para você não conseguir enxergar elas, porque elas estavam atrás do Sol. Mas o raio de luz que saía delas e que passava na tangente do Sol iria ser desviado para a Terra e a gente ia conseguir enxergar de forma deslocada. Então você conseguiu, depois, com a análise de dados, corroborar uma teoria, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então ele fez um experimento, né? Deixa eu ver se eu consigo achar facilmente. Aqui, ó. Aqui dá pra ver de forma bem clara. E foi aqui que o Einstein ficou famoso. Antes disso, ninguém sabia quem que era o Einstein, né? Mas o que ele calculou? Ele falou, cara, vai ter um eclipse solar. Então a Terra tá aqui, a gente precisa ter um tamanho de matéria suficientemente grande pra... Porque como o Sol tem uma massa gigantesca e ele distorce o espaço e o tempo em volta dele, eu preciso conseguir olhar e observar o que está acontecendo. Só que se você olha para o Sol, você não consegue enxergar. Então teve que esperar um eclipse solar. Beleza, vai ter um eclipse, eu vou conseguir aqui da Terra olhar para o Sol, que a Lua está aqui no meio do caminho. Então eles calcularam, cara, qual que é a estrela ou conglomerado de estrelas que vai estar aqui atrás? Se a minha teoria estiver correta, o raio de iluminação que sai daqui, né, sai para todos os lugares,
Mas o que sai passando perto do Sol vai ser deslocado por causa da distorção do espaço-tempo e vai vir aqui para a Terra. Então, quando eu olhar, eu vou olhar e vou ver essa estrela aqui, em vez dela estar aqui. E aí foi exatamente o que aconteceu. E aí, quando aconteceu isso, foi simplesmente a comprovação de que a teoria dele estava certa. Aqui, ó, tem até as fotos da época, né, e tal. Então eles perceberam, eles conseguiram calcular qual que era o prêmio de risco das ações. Então foi a primeira vez que se mediu o buy and hold funcionando. Olha que loucura, o Buffett já estava comprando ações, tipo assim, desde a década de 50. E faz sentido você, entendendo essa realidade, entender por que as pessoas compravam desse jeito. Por que as pessoas se importavam tanto com o preço e de ter essa arbitragem e de comprar ação barata? No caso do Buffett era mais evidente, né? O que ele fazia? Ele comprava ações de empresa que estavam falindo, ele chamava de cigar butt, né? Que seria a última guimba. Então ele comprava ações que estavam por um valor muito menor do que o valor do patrimônio da empresa, porque aquela empresa seria liquidada, iria entrar em processo de falência, ia vender todos os ativos e distribuir a venda desses ativos para os acionistas e para os credores. Então ele ganhava um valorzinho ali, porque ele estava pagando menos do que a empresa tinha de ativos. E quem até trouxe essas informações mais para a estratégia do Buffett foi o Charlie Munger. Porque a partir de um determinado momento, o Munger falou: Buffett, vamos só comprar ações de empresas boas e carregar elas para o longo prazo, porque a gente vai ter um retorno positivo fazendo isso. Então, em vez de a gente ficar procurando essas arbitragens, vamos até procurar essas arbitragens, mas buscando carregar a empresa para sempre. Então, foi a primeira vez que se mediu o buy and hold funcionando, teoria, mais os dados, compre e segure porque vale a pena. Em 1969 foi criada a internet, né, próximo disso. Então, desde então, vamos pegar aqui de 2015 a 2025, a gente teve mais estudos recentes. A gente teve o Five Factor Model, que é de 2013, onde o Eugene Fama aprimorou ainda a segmentação por fatores que ele tinha criado em 1993, que era o Three Factor Model, que era basicamente você investir de forma ampla em small caps de valor. Ele percebeu que ainda dentro desse grupo, as empresas lucrativas e que investiam de forma conservadora, elas tinham ainda um excesso de performance. A gente tem o Beyond the Status Quo, que é um estudo agora de 2025, que mostrou que a alocação ideal é 1/3 no seu país de residência, 2/3 no exterior, globalmente, independente do país que você resida, porque é importante você ter patrimônio em moeda local. Apesar de você ter o risco do país onde você vive, as suas despesas correntes acontecem em moeda local. Você ter 100% no exterior agrega risco para sua carteira, em vez de eliminar risco. Se você pega um período igual foi de 2000 até... Vamos pegar aqui, ó. Porque tá na moda agora, né? Ninguém mais quer investir no Brasil e todo mundo só quer investir nos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? Se você pega um período aqui, ó, de 2002, por exemplo, que o dólar tava 3,70, até 2011, o dólar foi para 1,50, a gente tá falando de um período aqui de 2002, 2011, 9 anos. Então, se você tivesse 100% do seu patrimônio exterior, você veria uma queda de 60% só da desvalorização cambial. Então, é por isso que é importante, por mais que a tendência seja do dólar se apreciar frente ao real no longo prazo, porque a inflação do dólar é menor do que a inflação do real, a gente tem curtos espaços de tempo, que podem ser longos, de apreciação forte do real frente ao dólar, principalmente por demandas agressivas por commodities, que é o que o Brasil exporta. Enfim, não vou nem entrar aqui nesse mérito, mas é um estudo de 2025. Então, até 2025, a gente não tinha evidências tão robustas de que você deveria ter 1/3 do seu patrimônio no seu país de residência, da sua carteira, e 2/3 no exterior. E o livro Investir em Ações no Longo Prazo de Jeremy Siegel, inclusive é uma leitura aí praticamente obrigatória para todo mundo que investe em ações, ele trouxe isso de uma forma bastante amigável para o investidor. Então, esse gráfico famoso do retorno das ações, os títulos públicos, né, títulos longos e curtos, que são bonds e bills, ouro e a própria inflação do dólar, que acontece de forma bem forte depois de 1973, quando acaba o Tratado de Bretton Woods,
com o Nixon Shock, né, que eles tiraram totalmente o lastro do dólar no ouro, a gente vê que esse gráfico aqui ele já está todo ajustado pela inflação. Então, olha que interessante, uma reta num gráfico logarítmico, que é esse gráfico daqui, que vai, a escala não é linear, né, 1, 10, 100, 1000, não está indo 1, 10, 20, 30, 40. Uma reta num gráfico de escala logarítmica é uma exponencial num gráfico normal. Então a gente vê que como esse gráfico já está ajustado pela inflação, a inclinação da reta, quanto que cada uma dessas retas é inclinada, é exatamente o retorno desses ativos. E um ponto também interessante de observar é que até mais ou menos 1940, a gente via que os títulos públicos, esse gráfico está todo ajustado pela inflação, tá? A gente via que os títulos públicos tinham um retorno real acima da inflação relativamente decente, né? Relativamente decente, porque tinha uma certa inclinação. Quando o padrão ouro deixou de existir, a gente vê que os títulos públicos curtos tiveram praticamente retorno zero acima da inflação e os longos um retorno marginal acima da inflação. Então, o Jeremy Siegel traz várias informações interessantes. Esse gráfico daqui ele mostra também pra gente o melhor e o pior retorno anualizado em períodos de 1, 2, 5, 10, 20 e 30 anos para as ações, títulos públicos longos, títulos públicos curtos. E você percebe, já é retorno real acima da inflação. Você percebe para períodos de 20 anos, não teve nenhum período de 20 anos, né, de 1800 até 2012, onde as ações tiveram retornos negativos, retornos abaixo da inflação. É o menor retorno, né? Olha lá, o bloquinho ali da parte de 20 anos, né? Ali. As ações, o menor retorno anual acima da inflação foi de 1% e o maior retorno foi de 12,6%, né? Em janelas de 20 anos por esses 200 anos. Quando você vai para 30 anos, mais ainda. A gente vê que a partir de 10 anos, o pior ano das ações foi melhor do que o pior ano da renda fixa. Então ele mostra de forma bastante criteriosa esses dados. Ah, Fábio, isso aí só vale para os Estados Unidos, não sei o quê. O que acontece, pessoal? Os Estados Unidos, querendo ou não, é o mercado que tem maior base histórica, né? A gente tem 230 anos de histórico para analisar. Mas ele também analisou de 1900 até 2012 para outros países essa relação de retorno dos títulos públicos e da renda variável. E o que ele percebeu foi que para todos os países, a renda variável ofereceu um prêmio de retorno frente à renda fixa. Ponto final. Ah, Fábio, mas é comum, né? A gente vê aquele gráfico do Ibovespa versus o CDI. Não faz sentido você olhar aquele gráfico do Ibovespa versus o CDI, porque aquele gráfico é desde 1994, foi quando começou o Plano Real. Segundo, o CDI na primeira década era 25%, 30% ao ano. É provável que o CDI daqui para frente fique entre 5% e 15%. E se a gente pegar o retorno, esse gráfico daqui é desde quando o Ibovespa começou, em dólar, de verde, e de roxo a gente tem a poupança. Os dois em dólar. Então a gente vê que a renda variável trouxe um retorno maior do que a renda fixa aqui no Brasil. Ah, Fábio, mas a poupança é o que a gente tem de histórico. É a poupança como renda fixa. Um outro ponto que é importante também, e a poupança faz sentido de ser comparada, é porque as outras rendas fixas têm vencimento. E toda renda fixa, quando vence, você paga imposto. Então, o CDI do seu banco, lá quando você compra, que é um CDI de 3 anos, um CDB de 3 anos, quando ele vence, você paga imposto. Então, você tem que colocar isso na conta, né? Normalmente, os estudos comparam o Ibovespa com o CDI, de 94 para cá, não botam a incidência de imposto, né? Que você não tem nas ações. Então, mesmo olhando aqui para o Brasil, a gente tem sim esse prêmio de risco. Tanto da renda variável contra a renda fixa, quanto da renda variável, você pegar o Ibovespa e plotar o S&P 500 aqui, você vai ver que o S&P 500 ele trouxe menos retorno. De 1960, né, 67 para cá, ele trouxe menos retorno, só que com muito menos volatilidade. Principalmente ali na década de 70, 80, o Ibovespa teve queda de 90%. O índice era muito ruim lá atrás, porque o índice basicamente era Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Semig. Essas 4 empresas tinham, sei lá, 70% de representatividade no índice. Então não é um índice tão genérico e amplo como é hoje. Se eu vou pegar, e olha que o Ibovespa passou por reestruturações relevantes em 2012 e 2017. Mas se você reparar ali, do comecinho da década dos anos 2000 para cá,
você repara que a volatilidade do Ibovespa você não precisa nem medir, né? Você percebe que a volatilidade diminuiu, que é pela quantidade de ações que tem ali dentro, maior diversificação. Então, investir em ações de longo prazo tem um retorno positivo ou negativo? Investir em ações de longo prazo tem um retorno esperado positivo, o retorno esperado real, ou seja, acima da inflação, e aqui eu tô falando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o retorno esperado acima da renda fixa. Beleza? Então, ter uma carteira diversificada e ampla de ações é uma boa ideia se você quer construir patrimônio por longo prazo. Isso é evidenciado e é uma informação relativamente recente, né? Que a gente tem da década de 70 para cá. Eu acho isso interessante demais.